que é gestão? É dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Só que eu tenho lá uns 30 programadores trabalhando em cima dessas 3 falas aí. Essas 3 palavras. Oséias, tudo para você é escalável? Sim. Tudo para mim é escalável, que está aqui no meu livro. Tá? Tudo para mim é escalável. Se não dá para escalar, mas tem coisa que não dá para escalar. Dá sim. Pode ter certeza que você vai achar uma forma de escalar. Tudo é escalável. Aonde tiver genialidade, criatividade, eu quero estar no meio. No mundo da inovação, você tem que criar poder de atração e não de retenção. Retenção é um ambiente que vai fazer isso. Eu sou apaixonado por gente. Eu amo qualquer tecnologia, mas se ela não transformar a vida das pessoas, para mim não serve para nada. Em todo o mercado existe uma lacuna. E dentro dessa lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Você com certeza pode ver um mercado que ninguém está vendo. Perfeito. E foi o que eu fiz. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e tô aqui com o meu parceiro Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje aqui com a gente, dividindo a bancada, o fundador e CEO da Odonto Excellence, Oséias Gomes. Grande Oséias. Obrigado, fera. Seja bem-vindo, Oséias. Obrigadão. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Oséias, conta pra nós o que é a Odonto Excellence. É uma franquia que nasceu aí, os experimentos da vida. A história da franquia tem que nascer de algo já muito bem experimentado, né? Sem dúvida. É a grande verdade. Começamos empreendendo no mundo da odontologia em 2002 e em 2009 eu lancei como franquia a Odonto Excellence. Hoje são quase 1.300 unidades, Brasil, Paraguai, México, Angola, agora Portugal também. Poxa, que legal. E como é? A tua formação original não é odontologia. Não, eu sou administrador de empresa. Como é que você foi parar no mercado odontológico? Veja bem, essa é a pergunta que todo o dentista faz. E a primeira aula que eu dou para ele quando ele vem empreender dentro de uma clínica da Odonto Excellence é dividir as personas dele, as 2 posições dele. Eu digo para ele, prazer, doutor fulano de tal, e que a partir de agora você se torna também um empreendedor. Quando você traz um investidor dentista, claro que eu tenho lá hoje em torno de 30% que são investidores que não são dentistas, assim como eu. Tá. Porém, quando você traz um dentista, ele traz todo o estereótipo, as crenças que a classe, que a profissão entregou de graça para ele. E que geralmente não faz bem para o mundo empreendedor, porque as tradições sempre estão elencadas junto com as profissões. Então, essa divisão, fazer com que ele seja profissional técnico, o melhor possível, dando tratamento para o paciente, a relação B2C, ok. Agora, quando falamos de negócio, na relação B2B, ele precisa ter um mindset de empreendedor. É outra pegada. Que é uma pegada que ele não vê na faculdade, ele vai aprender no dia a dia que ele abre a porta do consultório. Veja bem, dentista ele é. Empreendedor ele está. Todos nós estamos empreendedores. Por que nós estamos empreendedores? Porque é um desafio diário. Não é uma técnica que você aprende, você pode usá-la talvez daqui a mesma técnica em 5 anos, 10 anos. Talvez mude algumas coisinhas. O mundo empreendedor, ele é como se fosse uma areia que se move. O empreendedorismo tem vida. Quando você aquilo te dá um certo conforto. Quando você está, aquilo te tira da zona de conforto. E você tem uma crença, você acredita nisso. Amanhã você já não acredita mais. Eu estou daqui hoje participando de uma empresa que ela fabrica softwares. Eu não sei para vocês, mas na minha empresa, em torno de 20% das coisas que eu construo, eu nem chego a usar. Porque quando a ferramenta fica pronta, já está obsoleta. Eu jogo fora aquilo e não tenho nenhuma paixão doente por isso. Eu vou aproveitar que não tem ninguém assistindo a gente aqui, eu vou contar um segredo, né? Certa vez a gente fez até usando esse exemplo que você deu dos 20%. A gente, né, obviamente eu não vou conseguir cravar quanto, né? Mas assim, a expectativa era que, 40% daquilo que a gente faz tem heavy user mesmo, tem o pessoal usando. 60%... É um grande desafio, né? É um grande desafio. Você está completo de razão, né? Porque existe uma dificuldade do uso de tecnologia por parte do ser humano. Né? E muitas vezes a gente faz coisas que eventualmente não são usadas. Não são usadas. Curioso. E aí, queria até aproveitar e explorar um pouco, dado que você ajuda com a gestão, até para entender melhor o pacote de valor que você entrega para a clínica, né, para o consultório odontológico.
Quando você chega hoje para um dentista, né? O que é que você entrega para ele através da tua franquia? Para contextualizar a galera que eventualmente não conhece. Veja bem, quando nós falamos de odontologia, nós estamos falando de commodities, valor comum. Dentista é dentista. Seria uma utopia da minha parte eu dizer aqui que os melhores dentistas do Brasil estão dentro das clínicas Odonto Excelência. Isso seria uma vaidade muito errônea, né? Mas claro que não é isso. O que é que eu entrego? Quando eu conheci o mundo da odontologia em 2002, eu fui atender o consultório de um colega meu. Até fui atender por pura amizade, porque eu achava um segmento muito pequeno, que você imagina que a odontologia é só uma clínica e acabou, né? Quer dizer, eu trabalhava como consultor de empresa, eu era um dos especialistas de implementação do sistema SAP em grandes indústrias no Brasil, enfim. Recentemente deixaram a gerência do Banco Bamerinos, aliás, já era HSBC. E eu estava fazendo esse trabalho. E um amigo meu, num churrasquinho, um happy hour, aqueles que a gente toma uma cervejinha e fica com as pantufinhas no pé, né, cara? Ele falou, Zé, o meu consultório tá indo mal, cara. Você não dá uma olhadinha pra mim lá? Aí eu fui lá, cara, vou lá fazer um servicinho pra você. Um chegado, um amigo, um colega. Fui lá, rapaz. Quando eu entrei, comecei a perguntar sobre os processos, sobre as coisas. Eu descobri que a odontologia, naquele exato momento, estava passando por uma transição. Estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Aí eu explico a sua pergunta. Como que você não é dentista e você empreendeu no mundo da odontologia? Se deixou de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio, aí tem um CNPJ. Você tem um CNPJ, tem mercado. Você tem um mercado, existe gestão de processo, tem gestão de controle, tem gestão de ambiente, tem gestão de área, tem gestão de inovação, enfim. E aí, um dentista não é preparado para isso. E todos nós, inclusive, não somos também, talvez um pouquinho mais experiente. Aí eu percebi que um administrador seria uma boa aliança, um bom servo para atender o segmento. E eu comecei a empreender, percebi a oportunidade. Existe uma máxima que diz que em todo o mercado existe uma lacuna. E dentro dessa lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Se você tiver uma mente viciada, você vai fazer uma palavra que eu não gosto muito de usar, chamada tal de modelagem. E às vezes você vai copiar os mesmos vícios do cara, vai cometer os mesmos erros, você caiu na armadilha. Mas quando você está a fim de inovar e atualmente você não apenas fala, mas tem capacidade intelectual para isso, você com certeza pode ver um mercado que ninguém está vendo. Perfeito. E foi o que eu fiz. Aonde que entrou a Odonto Excelência? Em gestão. Era a minha especialidade, é o que eu sempre fiz, na verdade. Bacana. E esse casamento, enquanto todo mundo olhava a odontologia de dentro para fora, eu fui olhar a odontologia de fora para dentro. E entreguei o que a odontologia não conhecia, e entrego até hoje um sistema de gestão muito forte. E definido de maneira muito simples. Né? O que é gestão? É dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Só que eu tenho lá uns 30 programadores trabalhando em cima dessas três falas aí. Essas três palavras. Agora, deve ser um desafio, né, Oséias, como você comentou. Na academia, né, no estudo, ali o dentista ele se estuda para ter uma profissão e ter um trabalho. Muitos deles, né, querem abrir um consultório, mas não pensam em ter um negócio, né? Que é uma sutil diferença, né? Quer dizer, o trabalho é ele, mas o negócio pode ser ele mais uma equipe trabalhando com ele. É essa a visão? Mas mesmo assim, por mais que seja ele uma equipe, ele não imagina o trabalho que dá isso quando você trabalha sozinho, você é autônomo. Né? Você pode ter um profissional liberal. Quando você tem uma segunda pessoa, você já tem uma empresa. Você só não sabe ainda, mas você já existe uma empresa. Aí eu tenho uma clínica, mas não tem um CNPJ? É uma empresa, é um negócio normal. Ele tem que ser visto como um negócio normal. E hoje é um dos maiores desafios. Aliás, gente, falando sobre tecnologia, sobre inovação, a tecnologia tem que inovar, na minha concepção. E uma das maiores inovações é gerar conexões, facilidade e capacitar pessoas. Enfim. E isso aí, então, quando você melhora pessoas, você está usando as maiores inovações do mundo. Né? A melhor inovação do mundo é quando você prepara time. Na minha concepção e gera facilidade. Veja bem, quando você pega um profissional dentista e você tem que mudar a mentalidade dele, cara, você tem um desafio muito grande. Porque ele vem há 4, 5 anos, porque infelizmente o modelo de ensino no Brasil, o que acontece? Um professor, ele tanto ensina a pauta acadêmica, como ele passa as coisas da própria vida.
o eu acho, o eu penso dele, às vezes é mais forte do que aquilo que ele ensina na matéria. O cara é professor de matemática, por exemplo, mas tudo que ele pensa dos gatilhos mentais, vícios mentais, ele passa também para as pessoas. E isso, na verdade, não é bom. E no mundo da odontologia, o eu acho, e as coisas são assim, vem muito junto com os professores. Isso é normal que aconteça. E para você mudar isso é tão complexo, porque você falar sobre estereótipo é mais ou menos assim. Contar uma história para poder dar um posicionamento para nós. Claro. Você já viu dizer que quando o chinelo vira, o pai ou a mãe morre? Já ouviu falar disso? Uma lenda, né? Essa lenda. Você já viu dizer isso? Já. Vocês acreditam nisso? Não. Tá. Mas se vê o chinelinho virado, vai lá e desvira, né? Tá vendo? É isso. O poder do hábito é maior do que o da mente. Você pode ensinar o cara 10 vezes. Ele continua tendo os mesmos comportamentos. Então, você transformar as pessoas... Então, o primeiro balanço que eu faço é esse. Cara, enfim, vamos mudar você. Continue sendo profissional. Deixe suas crenças tudo aqui junto com o teu profissionalismo. Seja o melhor profissional. Dê o melhor tratamento para o paciente. Mas as crenças precisam mudar. E eu tenho conseguido ter êxito com isso e está indo muito bem. Que legal, bacana. Sem contar o molho, né, especial que você entrega, né? Mas comparando o modelo, né, que você apresenta e vende no mercado, né, a franquia, com um consultório tradicional, o que a gente vê de diferença? Porque é o que você comentou no início, né? É uma commodity, né? E você... Odontologia é commodity. Não, tudo bem, mas assim, você acaba tendo no teu modelo vários diferenciais, porque senão a pessoa ficaria lá no consultório dela tradicional, certo? Então, comparando os dois modelos, né, o tradicional, que o dentista vem e, cara, monta ali o consultório dele, e um consultório baseado no teu modelo, na clínica, como que fica essa diferença na prática? Primeiro que... E como que o cliente percebe, primeiro né? que para montar uma franquia Odonto Excelência é acima de 4 cadeiras. Então já tem você e mais 3 no mínimo. Certo? Quando eu falo de gestão de processo, por mim, o que é processo? Começo, meio e fim. Aonde começa uma clínica? Ela começa... antes de estar dentro dela, tenho que ter relação, tenho que entender de paciente. Correto? Sim. Eu tenho que buscar o paciente lá fora. Então eu tenho que criar... Antes de criar conexão, eu tenho que criar acesso. Essa é a grande sacada da vida. Aliás, fala-se muito hoje, a gente precisa criar conexão com o mercado. Conexão é a parte sem graça da história. Já conectou, é o resultado final. Agora, a tua parte que você faz aqui, essa é o acesso é que é a grande jogada. Não adianta eu querer me conectar a vocês, como nós acabamos de dar um aperto de mão, e isso é conexão. Toca aqui, certo? Mas se a mesa fosse um pouquinho maior, eu não me conectaria a você, porque eu não teria acesso. Então, Michael Jordan, ele disse uma frase muito bacana. O desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Quer dizer, cara, assim, a hora que você vencer é você levantar o troféu. Surfe o meio da história. Faça bem feito o meio. Então, quando eu falo de gestão, eu falo desse acesso, essa conexão com o mercado, entender o mercado, estudar o mercado, você gerar brand para a marca, você gerar controles internos da empresa, você conseguir dizer quanto que vai ferir lucro, sem dizer que as vendas são muito mais avolumadas. Hoje eu tenho uma franquia que ela vende 10 milhões e meio por dia. Isso não é a realidade da odontologia. Hoje uma clínica minha, quando abre, ela é obrigada a vender pelo menos aí 250 mil reais no primeiro mês, senão ela está abaixo da meta. Isso é fora da realidade da odontologia, entendeu? Por quê? Porque são clínicas, só que nós temos hoje lá um caldeirão de gestão. Nós temos um centro de inteligência que trabalha 250 pessoas todos os dias, pensando, criando ferramentas, criando estratégias de mercado para que as coisas aconteçam. Que bacana. Então, por isso que a odontologia em si, ok. O que nós fazemos por trás disso, essa engenharia toda de gestão, de business, que define o que é a Odonto Excelência. Franquias, eu todos os dias sou procurado nesse Brasil afora, dou muitas mentorias, consultorias, bastante palestras, e eu vejo muitas pessoas preocupadas em montar franquias.
ser um franqueador. E às vezes a ideia é isso, ser um franqueador. A ideia do cara é maravilhosa, só não é franquia. Não cabe no o modelo. O Facebook não é franquia, o Instagram não é franquia, a Apple não é franquia. Quer dizer, veja bem, por que as pessoas imaginam que tudo tem que ser franquia? Oséias, tudo para você é escalável? Sim. Tudo para mim é escalável, que está aqui no meu livro. Tá? Tudo para mim é escalável. Se não dá para escalar, mas tem coisa que não dá para escalar. Dá sim. Pode ter certeza que você vai achar uma forma de escalar. Tudo é escalável. Você não é tudo, como eu não sou absoluto, o que é absoluto é Deus, que seja, vamos falar de 99%. Né? Mas nem tudo é franquia. Por isso que, ao estruturar um negócio, tem coisas bacanas, que pode ser um marketplace, pode ser um modelo corporativo, liberação de marca, pode ser... Assinatura, né? Recorrência. Assinatura, modelo de isca, que depois pode se transformar em modelo de isca inverso, que é o que a Apple fez recentemente, inclusive. A Apple fez um modelo de isca inverso. O iPhone custava lá seus R$8.000, eu não sei se foi o iPhone 11, o 10, alguma coisa assim. Ele dobrou de preço. Só que quando dobraram de preço, eles lançaram o iPhone em 24 vezes. Quer dizer o quê? Eles não dobraram o preço. Eles dificultaram a entrada, porém fidelizaram o cara para nunca mais... Quem entrou na comunidade da Apple, nunca mais sai. Quanto custa? Custa R$18.000, mas o teu vale metade do preço, vale 50%. Olha que gatilho maravilhoso. Então tem vários jogos que você pode fazer no mundo dos negócios, mas às vezes a pessoa chega e diz, estou montando a franquia. Quando eu analiso o perfil do negócio do empreendedor, é maravilhoso, show de bola. Só não é franquia. Entendeu? Então existem coisas que dá para ser franquia, existem coisas que não dá para ser franquia. Pode dar, mas vai ter um poder de força muito pequeno. Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro modelo de negócio. Mas o que é curioso no teu modelo é que assim, você pegou um negócio, né, tradicional, que é uma commodity, né, e tornou algo franqueável, né? Então, franqueável. Assim, por isso que o pessoal deve estar tendo você como referência para querer que você avalie mesmo, né? Então é bem interessante, né? E eu queria explorar esse período, porque você comentou o seguinte, poxa, criei em 2002 e em 2009 eu transformei em franquia, né? Então você teve aí um período de rodagem bem extenso. Vamos lá. Como é que foi? Existe uma grande quantidade de empreendedores equivocados. Igualzinho startup, né? O cara lança uma startup antes do almoço, à tarde, ele já fala, com certeza eu terei um unicórnio. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo ainda. Pois é. Uma motivação errada pra caramba. Eu conheço pessoas que ele está preparando a loja, o ambiente para ele ter o primeiro, para iniciar o negócio dele, mas quando você fala com ele, e nós vamos nos tornar uma franquia. Eu tenho um caso muito real que eu vi até recentemente. O cidadão estava montando uma casa, uma loja de pastel, uma pastelaria. Sim. E disse assim, olha, Oséias, eu pintando as paredes ainda, olha, eu estou preparando para me tornar também uma franquia. Eu falei, querido, não funciona assim. Primeira regra, tem 2 regras importantíssimas que eu quero deixar hoje aqui, para quem quer ser um franqueador. Primeiro, entregue mais do que você recebe. Esse vai ser um excelente casamento. Porque a hora que o franqueado achar que ele está pagando mais do que você está entregando, você tem um problema muito grande em suas mãos. Segunda regra, só ofereça para ele aquilo que faz muito bem para você. Por quê? Eu primeiro tive lá umas 8, 10, 12 clínicas, se não me engano, e eu comecei a criar esse modelo de negócio para mim. Sim. Não tem essa de quando você nasce, a mãe vem e passa a mão na cabecinha do cara e fala assim, meu filho, você vai ser dono de uma franquia. Isso não existe. Durante a caminhada, a tua trajetória, você percebe que você tem um case de sucesso, com gestão fácil, que é o livro que eu escrevi antes desse, entendeu? Com gestão fácil, capacidade de escala. Imagina se cada franquia que você abre, eu tivesse que fazer uma visita. Daí eu sinto, vai ficar mais caro o molho do que o peixe. Sim, é verdade. Quer dizer, então é o seguinte, você tem que ter poder de controle disso, de escala, realmente. Por isso que a pessoa tem que analisar isso. Aí sim, depois que eu lancei aquilo, foi muito bom pra mim. Pô, se eu gostei e fez bem pra mim, agora sim eu posso oferecer para outras pessoas. Mas eu vejo muita gente criando coisas para o mercado que, na verdade, nem ele tem coragem de usar. No fundo, nem ele aprova. Sim. Achando que todo mundo é bobo. O mercado, você tem uma coisa que ele não é bobo. Se conectar com o mercado é uma acessibilidade muito grande. Não, e acho que você teve até um desafio que é o seguinte, né? Você teve que ter ferramentas de gestão para o negócio e depois, como franqueador, você teve que ter um modelo para gerenciar todo o negócio em si, né? Quer dizer, o negócio, a clínica você criou modelos, né? Para gerenciar indicadores e tal, né? Beleza, mas na hora que você se posiciona como um franqueador,
você tem que gerenciar o negócio do franqueador, né? Então, você acaba tendo uma complexidade maior aí, né? Você tocou num assunto aqui que ele é muito mais doído do que a gente imagina. Porque todo mundo vê a ponta, Olha né? só. Então, isso que é legal. Eu queria explorar mesmo essa transformação. Né? Eu vou dar uma aula aqui que dificilmente eu tenho falado sobre ela, mas hoje eu preciso falar aqui pra a gente ter uma noção disso. Depois vocês vão dormir essa madrugada, eles vão ficar pensando, aquele cara que foi lá hoje é um louco. Gostei da aula, hein? Olha só. Olha só. Primeiro, quando você monta um negócio, tua relação ela tem que ser B2B e B2C. Essa coisa de você montar uma franquia e você diz, não, agora a relação dele com o paciente não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver. Claro, é teu cliente. Tem tudo a ver com você. E tá levando a tua marca. Você cuida do B2B e você cuida do B2C também. Porque se ele não tiver paciente, ele vai te abandonar. Então, essa relação, eu estou falando assim, eu crio uma estrutura hoje para controlar a minha empresa, a franqueadora, que tem gerente, supervisor, tem coordenador, tem diretoria, tem todo mundo lá dentro, e todo mundo, e a pegada lá é graúda. Depois eu quero falar um pouquinho com vocês sobre quem sou eu dentro do nós, é o nome do meu modelo de gestão de pessoas. Legal. Vamos explorar. Quer dizer, qualquer clicadinho que o cara dá lá no computador dele, eu sei tudo. Isso que é importante. Agora, vender franquia, dizendo assim, olha, você tem que vir comprar uma franquia porque a marca é consolidada. Cara, falar de marca consolidada, nós estamos falando talvez de um McDonald's, estamos falando de uma Samsung, de uma Apple, de um Boticário, né? De um Boticário, enfim. Existem coisas que não são marcas. Existem coisas que são nomes. Oséias, qual que é a diferença entre um e o outro? O que vale mais, ser uma marca ou ser um nome fortalecido? Os dois têm o mesmo grau de importância. Porém, existe uma diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, o seu relógio tem uma marca, mas a loja não está aqui. A loja está longe. Então você está divulgando essa marca o tempo todo. Correto? Uma clínica minha, eu não faço um tratamento e deixo uma plaquinha no canto da boca do paciente, escrito Odonto Excelência. Então você vende serviço. Por mais que você tenha uma marca, ela não é uma marca, é um nome. Ela vende serviço. Oséias, deixa eu tentar explicar melhor isso aqui. Vamos pegar uma marca bem famosa do mercado. Vamos dizer assim... Hoje está mudando um pouquinho, está querendo vender serviço. E talvez pelo serviço sustente isso. Mas vamos imaginar aí... Eu ia falar da Magazine Luiza. Vamos falar sobre eles aqui. O Magazine Luiza. Do lado de cada rua tem a Magazine Luiza vendendo uma TV Samsung, 10 polegadas, do mesmo modelo, as mesmas características, por R$10.000. Do outro lado da rua tem a loja Chiquitita, desconhecida, marca desconhecida, vendendo a mesma TV por R$9.000. Na qual que você vai comprar? Na Chiquitita. Porque você não está comprando a Magazine Luiza, você está comprando a Samsung. Você está comprando só o produto. Percebeu? Sim. Você viu como não se sustenta uma marca? Por que você vê o pessoal de marca? Você não vê todo dia. Faz quanto tempo que só se você assistir a Fórmula 1? Caso contrário, você não vê propaganda de Rolex, qualquer outra marca de relógio. Enfim, não vê porque não precisa. Eles não vendem, eles vendem propósito, eles vendem muito mais coisa que isso. Lojas que são nome, não marcas, pode ter uma marca embutida aí, claro que tem. Mas para brand, não para solidificação. Tem que viver na internet dizendo assim, compre hoje, promoção hoje, aproveite agora. Então estamos vendendo agora. Porque, na verdade, se você é um ponto de distribuição, você não é uma marca. Marca é um produto que eu construí e que tem, tem uma relevância toda, tem uma história por trás daquilo, existe um propósito forte por trás daquilo. Isso é marca. Então tem uma diferença quando você tem uma marca forte e um nome forte. Então dizer assim, Oséias, mas a Odonto Excelência, eu tenho na cidade de vocês, deve ter umas 3 clínicas minhas aqui. Talvez vocês até nem saibam onde está. Cadê a força da marca? Não é isso. O que traz o meu paciente é a maneira que eu me conecto com ele, a maneira que eu tenho acessos a ele. Então, essa é uma atitude de flanco, né? Quem leu lá atrás o marketing de guerra, não de guerrilha, de guerra, aprendeu bem isso, na verdade. Então, é diferente quando você se posiciona. A aula que eu queria falar é sobre isso. Marca e nome. Então,
Quem vende hoje, e eu vejo muita gente vendendo, ó, você tem que vir para uma marca fortalecida. O cara não tem marca fortalecida nenhuma. É uma maneira de tentar vender. E depois você não consegue sustentar a venda por isso. O casamento, não adianta a festa ser bonita só no dia do casamento. Ele tem que ser, essa relação tem que ser constante. Mas eu acho que também tem um outro desafio aí, né, Oséias? Porque nesse caso que você comentou da TV, o produto em si é uma commodity, né? E aí o Chiquitita, enfim, ela vai trabalhar no preço porque ela não tem um nome no mercado. Mas o que está contando muito também é a questão da experiência que cada, nesse caso, varejista ou, enfim, empresa está proporcionando para esse consumidor, né? Porque se você pega, por exemplo, uma Starbucks, ela vende café, né? E num preço razoavelmente maior do que, enfim, a lanchonete da esquina. Por que as pessoas vão lá, né? Por quê? Não só pelo produto. Mas daí existe o sabor. Não, e a experiência, né? O ambiente, E o serviço também tá ali dentro. Mas vamos imaginar que que seja igual os dois. Esse é o ponto. Se for igual, se for essa loja Chiquitita e a outra loja famosa do outro lado, tiver as mesmas condições de venda, porque nós sabemos que você manter qualidade em 3 mil lojas exatamente como é uma e outra, não é bem assim as coisas. O que vai manter a diferença é o preço. Agora, aí tem a questão, claro, daí não precisa nem ser uma loja de grande relevância, né? Se você tem uma loja lá que não tem escala, 1, 2, 3 lojas, o atendimento é bom, a experiência da compra, daí é serviço. A experiência da compra sempre está valendo. Mas assim, imagine que a experiência dos dois são iguais, mas o produto é o mesmo. Aonde que o cara leva? Vai levar onde é mais barato, quer dizer, mas cadê a força da marca? Não sustenta. Agora, você não vai comprar um relógio Oriente, ter um Rolex, e um relógio da marca Oriente, por exemplo, aqui, que atende um público muito mais baixo, na verdade. Você comprou o Rolex porque ele marca a hora melhor? Porque ele é uma obra marca de arte. Igualzinho Oriente. É uma joia. Porque é o seguinte, é uma joia que define qual é a posição social que você vive, que você tem, qual é o teu brand, enfim, a tua persona. Então a marca, ela tem essa relevância. Sim. Entendeu? Você não vai comprar uma máquina que corta a grama da tua casa, que é da Husqvarna, lá não sei das quantas, escolher porque é uma marca melhor, e a outra ali. Você não, olha que legal, a máquina que corta a minha grama, olha que fera que é. Não existe, isso não te dá inclusão social. A marca sempre te dará inclusão social. Por isso que uma marca não suporta dois conceitos distintos. Por exemplo. Isso, vamos lá, bora. Não suporta dois conceitos distintos. Por exemplo, você pega na minha empresa e fala assim, Zé, qual que é o logo da tua empresa? É ESG, vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Odontologia para todos. Hoje eu estou em alta. O que todo mundo falava alguns dias atrás, assim, ó, né, clínica popular, porque eu nunca fui popular, que eu sempre cobrei bem e entrego um serviço bom. Mas eu dou uma qualidade muito boa, eu me preocupo em dar atendimento para todos. Hoje não, hoje eu estou incluído no ESG, né? Ó, fantástico, Zé Gomes. Agora, vamos falar de produto. Você lembra de um cara chamado Ford Edge? Ford Edge. Sim. Ford Edge. Sim. Ford Edge, beleza. Ver, né? Tava, na época, uns 400 mil reais, 350 mil reais o carro. E o carro mais barato do Ford, quanto custa? Fiesta, né? O carro. Aí eu sinto, quando você entra na porta da loja, o vendedor pensa que você foi comprar um Ford Edge ou você foi comprar um carro. Um carro. Aí então eu sinto, que prazer você tem que perguntar, Zé, que carro que você tem, Zé? Pergunte pra mim. Qual carro você tem, Zé? Eu tenho um Ford. O que você pensou agora? Eu tenho um Fiesta. Um carro. Desculpa, um carro. Agora, pergunte pra mim assim, eu falo, Zé, o que você tem? O que você tem, Zé? Uma BMW. Uau. Porque eu já comecei valendo os meus 400 mil reais. Perfeito. Eu já botei na mesa aqui um valuation meu de 400 mil reais. E não um K de 50 mil. Você entendeu? Por que então, assim, quando você quer abraçar todos, quando é marca, não é se tão posicione, elástico, cara. A única que conseguiu fazer isso, eu volto a falar de novo, foi a Apple. A Apple conseguiu fazer isso. Ela conseguiu pegar um produto que fazia com que você tinha sensação de pertencimento em ter um iPhone. Eu tenho iPhones, né? Acho que todos vocês têm aqui. É uma sensação de pertencimento. Se você vê um outro celularzinho, você diz, um iPhone. Quer dizer, e hoje é um produto que é um produto viralizado de pessoas de classe média, até de classe média baixa, que o cara se esforça, entrou na renda familiar dos caras e se mantém com o mesmo brand, a mesma personalidade. Por que os Zés acontece isso? Por quê? Porque quem compra um iPhone, ele não compra exatamente a tecnologia ou um produto de caro. Ele faz questão de dizer, eu faço parte de um grupo de pessoas que gosta de tecnologia e inteligência.
Ele está dizendo assim, ó, eu faço parte de uma classe de pessoas elevada. Mesmo eu não tendo... Aliás, classe social está mudando, né? Não é mais pelo que ele ganha, né? É pelo grau de instrução dele, né? Essa é a grande verdade. Por isso que uma marca não aceita dois conceitos distintos. Qual que é o nome hoje qual que é o nome de uma BMW? Não tem. São todos números. A Mercedes, mesma coisa. É ser alguma coisa e tudo. São todos números. Por quê? Porque o carro não pode ser mais famoso do que a marca. É Sim, fato. Você ia comentar um pouco sobre a tua estrutura como franqueador. Né? A gente queria explorar um pouquinho, como é que funciona esse outro lado que ninguém normalmente vê, né? Na ponta. Como é que é essa inteligência, como é que é essa organização, como é que funciona isso, Oséias? Veja bem, na vida, a gente quer sempre culpar as pessoas, vamos dizer assim, culpar as pessoas no erro. Quem foi que deixou essas luzes acesas e foi embora? Ok? A gente sempre quer achar um culpado. E às vezes aparece um dedo duro que fala assim, é fulano de tal. Assim. Mas se você chegar no meio de todos os teus funcionários, que viu uma galera de gente trabalhando agora ali, e diz assim, quem foi o responsável de nós cumprirmos as metas do mês passado? Imagine se um camarada levanta a mão e diz assim, fui eu. O que os demais vão pensar? Nossa, cara arrogante, cara. Soberbo. Nós não somos um time. Ou seja, você não gosta de trabalhar em time? Eu gosto. Amo trabalhar em time. Amo. Inclusive quem elege supervisor da minha empresa, quem elege os cargos da minha empresa, não sou eu. São propriamente eles. Legal. São propriamente eles. Porque eu não convivo com eles todos os dias. Eu digo para eles, por quem vocês querem ser liderados? Assim. É democracia. Porém, nós como líderes temos que ter prazer em descobrir quem são as pessoas que nos elevam. Então a meritocracia, ela precisa acontecer. E ela começa acontecendo de que maneira? Quando você sabe exatamente quem é quem lá. Existe uma história de um americano que ele disse que o camelo, não posso falar mal do camelo, porque até alguns dias atrás eu tinha uma camela lá no meu resort. Agora deu um câncer lá, morreu, coitadinho. Mas é bem mais cedo do que um cavalo, né? Ele disse assim, olha, o camelo é um projeto de um cavalo que saiu de um comitê americano onde ninguém sabia quem era quem lá. Quer dizer assim, não é exatamente o que as pessoas brincam aí. Cara, eu quero ouvir todo mundo, desde que faça o que eu mando. Claro que não é exatamente isso. O líder tem que ter a perspicácia de ouvir as pessoas, entender quando ele tem que pivotar, voltar atrás, rever algumas coisas, ouvir as pessoas falando. Depois eu posso falar sobre o que é, na essência, ser colaborador realmente. Mas assim, hoje, eu sei, nesse momento que estamos conversando aqui, deve ter em torno de umas 15 mil pessoas conectadas. É mais, deve ter uns 18 mil, mas pessoal de férias e tudo. Mas 15 mil pessoas, nesse momento, nós temos conectado com a Odonto Excelência. Nós sabemos exatamente o que cada colaborador, que cada dentista faz dentro da clínica. Eu sei o tempo que o paciente está sentado na recepção. Bacana. Eu sei quanto tempo ele levou para ser atendido. Eu sei para que dia que ele foi remarcado. Eu sei que procedimento que foi feito nele. Tem tudo na relação B2C. Eu sei tudo o que a secretária fez. Eu sei exatamente o que um gerente faz, o que um supervisor faz, o que um coordenador faz, o que um diretor faz. Por quê? Gestão de processo, gestão correta. Agora, por quê? Porque às vezes que você tem esse controle, é obsessão pelo controle? Não. Eu não controlo para mim porque eu quero controlar demais. Eu controlo porque eu quero elogiar as atitudes corretas das pessoas. Né? É isso que eu faço. Por quê? Uma empresa hoje, no mundo atual que nós estamos vivendo, o que não pode existir dentro de uma empresa é a palavra chamada confiança. Só tem um cara que eu tenho que confiar nele. Só tem um cara que é o meu barbeiro, né? Quando ele vai fazer minha barba, que ele bota aquela navalha no meu pescoço, como eu estava ontem à noite. Aquele cara eu tenho que confiar nele. Fora isso, cara, o que é confiança? É a fragilidade da relação. Por exemplo, eu vim pra cá, trouxe a minha esposa junto, ela está lá no meu escritório, está com o pessoal nosso, mas imagine que ela tivesse ficado lá na cidade onde nós moramos. Aí ela fala assim para mim, Oséias, eu vou jantar com as minhas amigas. Ok. Aí quando chega 10 horas, ela mandou uma mensagem para mim no meu celular. Eu mando uma mensagem para ela, daí amor, como que você tá? Ela visualizou a mensagem e não me respondeu. Tá confiando ainda? Aí deu meia-noite, cara. Não voltou pra casa ainda. Ou não me mandou mensagem. Claro, que se estivesse em casa teria me ligado. Aí deu 2 horas da manhã, ela não me responde. Ou então quando manda mensagem, ela diz assim, estou dormindo. Eu vou fazer uma chamada de vídeo na mesma hora.
Porque a confiança começa a ser... Quando que você tem que confiar? Claro que é uma brincadeira que eu fiz aqui, mas quando que você tem que confiar? Quando você não tem controle, ou quando o controle não está nas suas mãos. Agora, se a minha esposa estiver sentada aqui do meu lado, eu não preciso me preocupar em confiar, porque eu estou no controle. Ela está aqui. Quando que você tem que confiar? E a gente ouviu tanto isso no mundo empresarial, né? Você tem que contratar pessoas, você tem que confiar nas pessoas. Rapaz, o mundo dos negócios não é nem com confiança e nem com desconfiança. Prestação de contas. Agora, prestação de contas não é só no dinheiro. No serviço, no trabalho que a pessoa faz. Né? Hoje as pessoas têm muito home office. Se você não tiver como controlar o serviço do cara, você acha que o cara está trabalhando ou ele está assistindo filme? Agora, se ele tem o que fazer na casa dele, você consegue controlar o trabalho dele, beleza. O trabalho foi feito. Ok? Então, assim, isso é quem sou eu dentro do nós. Né? Então, eu trabalho hoje a minha empresa de maneira muito homogênea com relação à gestão. E eu sempre digo que uma das maiores inovações que pode ser feita é quando você cria a habilidade de trabalhar com a coisa mais difícil que existe. Vocês já ouviram dizer assim, difícil é lidar com pessoas? Bom, se pessoas é a parte mais difícil da empresa, então nós temos que concentrar muita energia nisso, para torná-las fáceis. Legal. E como é que fica... tudo bem, tá no resultado, mas esse limite, né? Essa questão do controle que não fira a confiança das pessoas em você. Né? Que não oprima as pessoas. Que não oprima. Não oprima as pessoas. Olha, isso é uma questão muito da gente capacitar o colaborador. Hoje tem muito isso assim. Não, você tem que deixar o funcionário à vontade. Fala muito do Google, né? O Google, as pessoas são à vontade, elas trabalham a hora que elas querem, fazem o que elas querem, estão enganados. Não, tem resultado. A pressão do cara lá é um resultado lascado. Grande. Por exemplo, eu também sou assim. Alguns dias atrás, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Está no meu primeiro livro, no livro Gestão Fácil. Gestão Fácil. Eu falo sobre isso. Na minha cidade tinha uma festa lá, a festa do chopp lá, um troço, cara. Chegava essa festa, cara, tudo funcionário jovem, cara. Meu Deus do céu. No dia seguinte faltava metade. Aí a diretora de gestão foi lá e chamou a atenção, não falte amanhã, tá. Aí teve uma pessoa importante na empresa que faltou aquele dia. E já falou assim, olha, eu tô doente, vou no médico, já levo um atestado aí. E a diretora ficou brava com isso. Ela ficou brava. Aí quando eu falei, viu, deixa passar, porque não pode isso acontecer, coisa e tal. Eu tô descendo as escadas da minha empresa, encontrei o cidadão chegando com os olhos meio vermelhos já há algumas horas. Eu falei, daí, cara, tomou todas. Engraçado que pra mim ele foi verdadeiro. Ele falou assim, chefe, arrebentamos até as 6 da manhã, rapaz. Eu falei, daí, cara, tava boa a festa? Tava. Eu falei, cara, não esquenta a cabeça. Faz o seguinte, chega aí, fica até um pouquinho mais tarde trabalhando. Cara, maravilha. Prefiro que você tenha atrasado porque estava numa festa do que você tivesse realmente ido no médico e estivesse doente. Faz parte da vida isso. E eu, por exemplo, eu estava alguns dias atrás num programa de rádio da Jovem Pan aqui, e o Emílio fez uma pergunta para mim assim, Zé, mas um empresário igual você, cara, deve acordar muito cedo para trabalhar, para cuidar de uma empresa dessa. Eu falei, rapaz, você está enganado. Se eu não tiver nenhuma reunião agendada de manhã, eu não ponho o meu relógio, o meu celular para despertar. Eu respeito o meu sono. Se eu quiser acordar às 7 da manhã, como hoje, por exemplo, perdi o sono, era 3:30 da manhã. Perdi o sono, fui ler, fui fazer outras coisas, tá tudo bem comigo. Mas tem dia que dá 8 horas da manhã, rapaz, eu tô com vontade de dormir mais um pouquinho, vou dormir mais um pouquinho. A vida é essa. E às vezes as pessoas mentem pra gente porque a gente não está preparado para ouvir a verdade. Sabia disso? Às vezes as pessoas mentem pra gente porque você não está preparado para ouvir a verdade. Então o fato de você fazer uma gestão de controle e as pessoas veem você aplaudindo as pessoas porque você percebeu um resultado aonde ele nunca imaginava que alguém iria perceber aquilo, isso é nobre. Porque o ser humano, quando você pega a filosofia de Abraham Maslow, ele fala dos 4 princípios. Primeiro, as necessidades fisiológicas. Segundo, de segurança, quero ter um emprego, quero ter um salário, quero ter saúde, quero ter uma família. Terceiro é de viver em grupos. E quarto, autoestima. O que é autoestima? Autoestima a gente pensa que é só cabelinho arrumado, perfume, corpo, roupa. Claro que a maior autoestima das pessoas é reconhecimento. O ser humano, ele gosta de ver um grupo, mas ele não gosta de ser visto como boi Nelore no campo. Ele gosta de ser visto na individualidade, sim.
Ele gosta de viver em grupo, mas quando vai pra autoestima é pessoal dele. Sim. E a autoestima não é do Oséias para com Oséias, é de Oséias para com você. Essa história, quando você ouve as mulheres, não tem nenhuma mulher ouvindo nós, não tem, né? Não tem, né? Não, pode piscar o olho. Quando elas dizem assim, eu me arrumo pra mim mesmo. Ok. Pega uma ilha deserta, põe lá um secador, uma energia pra ela lá, uns batom lá, umas coisas. E volta só depois de uns 10 meses. Você vai chegar lá, vai ter o cabelinho tudo arrumadinho, aquela maquiagem. Tem nada. Na verdade, a gente gosta que as pessoas reconheçam a gente. Sim. Não é bom receber elogio? Cara, que cabelo legal. Cara, que blaze bonito. Mas, cara, isso faz parte. Nós vivemos em grupo para que as pessoas assediem as outras, valorizem umas outras. Entendeu? Aplaudam as outras. Então, quando eu crio gestão na minha empresa, é para isso. É para que eu valorize a autoestima das pessoas. Isso não quer dizer que quando ela erra, eu vou ser um cara grosseiro, vou brigar com as pessoas. Você vai ser humano. Eu vou ser humano. Exato. Porque gestão é dizer para onde vai, como vai, o que vai fazer. E ninguém segue um líder que não sabe trabalhar com pessoas. Olha, eu falo isso. Isso aqui tem muita gente da minha empresa que está assistindo, porque todos eles me seguem por onde eu vou. O clima na minha empresa, quando eu estou lá, é muito melhor do que quando eu não estou. Impressionante isso. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum estereotipo de dizer assim, patrão é patrão, empregado é empregado. Eu sou o servo maior da minha empresa. Hoje foi esse o tempo que as pessoas faziam, que você fazia gestão com a mão no cabo do facão, na imposição do medo. Por isso que tem gestão, hoje tem software, tem tecnologia, para que você nivele. É ESG. Acabei de falar aqui. As pessoas hoje em dia, elas vão andar com o que elas querem andar. Inclusive, eu tenho falado muito sobre isso. Eu estou montando uma outra empresa, eu vou comentar sobre ela com vocês. Que as pessoas, no mundo da inovação, têm que criar poder de atração. Total. E se preocupar menos com a retenção. Porque a retenção é o ambiente que você oferece para elas que vai retê-las. Porque as pessoas estão querendo ter experiências diferentes na vida. Eu tenho colaboradores que já passaram por mim, me elogiam até hoje, não trabalham mais na minha empresa. Elas estão em outra empresa e dizem assim, às vezes a melhor empresa que eu trabalhei foi a sua. Só que eu queria ter outras experiências. Cara, bravo. Eu fiz a minha convenção faz 2 semanas atrás. A primeira coisa que eu faço é agradecer aos meus colaboradores, mas antes de agradecer aos colaboradores que estão presentes, eu agradeço aqueles que estiveram até período do ano, da minha convenção de agosto a agosto, que estiveram por aqui, não estão mais, mas que ajudaram a gerar riqueza, transformação de vida nas pessoas. É isso. A gente tem que parar com essa coisa de achar que vai mandar em pessoas. Agora, quando a pessoa sabe fazer, não faz, ainda tem mais um problema aí. Eu tenho um livro que eu vou lançar agora que fala sobre um método de pessoas, como você gerir pessoas, que tá todo mundo querendo transformar a gente, mas ensinar você a transformar a vida de outras pessoas e como se relaciona com elas, tem pouca gente fazendo isso. E é um método que é quem sou eu dentro do nós. Processo, primeiro. Pessoas. A primeira conexão sua com um colaborador é capacitação e treinamento. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Treinado, sei fazer. Capacitado, sei por que eu faço. Cara, olha o avanço do cara. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre quando você chega ao ponto que você tira o colaborador do ponto de servidão e se torna colaborador realmente? Imagine um avião. É exatamente essa linha aí, ó. Né? Tuas asas à frente e a parte de trás. Quando ele está aqui atrás, ele está na condição de servo. Quando ele está só treinado, fazendo e não sabe por que ele faz, é condição de servo. O servo não sabe o que o seu senhor está pensando. Quando ele sai dessa posição, ele pode ser igual a você, pode ser teu apoiador, pode ser contra você, pode ser mais do que você. E vou dizer isso. Aí é o seguinte, imagine que esse cara, ele está na tua direita, asa do avião, certo? Ele está na sua direita. Você chega em casa e fala assim, nossa, que alegria, cara. Esse cara, ele está no mesmo barco. Ele fala a mesma língua. Até aí, o líder maduro, que não é maduro, ele parece ser um líder maduro ainda. Vamos ver se esse líder continua sendo maduro. Aí, de repente, chega um cara que está na linha da frente, está lá na ponta do avião. Quem é esse cara? É um cara que chega com uma ideia fantástica e joga na tua mesa. Você chega a ter inveja do cara. A ideia do cara foi é tão foda, cara. Tão massa. Que você fala assim, cara, como é que isso aí não saiu da minha mente? E esse homem que tá falando pra vocês aqui, o Zé Gomes, é o cara mais bobo da face da terra. Porque eu tenho oficina de leitura da minha empresa. Eu preparo pessoas. E às vezes, quando eu preciso de uma solução na minha empresa, eu chamo todo mundo e jogo pra eles, dando uma de gostosão, de superior. Eu já tenho a solução pra isso. E às vezes, como dizia o meu falecido pai, eu caio do cavalo. Porque
Porque às vezes o que eles trazem pra mim é 1000 vezes melhor do que eu pensei. Perfeito. Esse é o cara que vem da frente. Cara, bravo, eu tô preparando ele pra isso. E quando o cara vem daqui de cima, é o cara que está exercendo uma autoridade maior do que a sua na empresa. Esses dias atrás aconteceu um problema. Eu dou um projeto 360 toda quinta-feira. Eu passei 1 hora com o franqueado. Ele não gostou de nada que eu falei. Aí eu fui lá com o Guilherme, que era uma pessoa que estava conversando com ele todos os dias, que é o supervisor da clínica dele. Baixinho desse tamanho. Gente boa pra caramba. Ele olhou e foi lá conversar com o Guilherme. Sabe o que ele falou? Rapaz, minha conversa valeu conversando com você. Porque eu conversei com o presidente, não entendi nada do que ele falou. Ele desenvolveu uma autoridade Perfeito. muito maior que a minha. Estava aqui em cima. Legal. Correto? Bravo. Maravilha. Sim. Qual que é o problema? E agora? E quando você encontra o cara da esquerda? O cara que porventura vai lá e discorda de você. Se esse cara é contumaz em toda a vida discordar, ou você está errando demais e tem um punhado de puxa-saco te apoiando, tá? Ou desse cara também está exagerando. Ele é um cara que ele não pensa para dar o contra. Também não gosto disso. Mas você não pode pegar o cara porque ele discordou de uma situação, 2, 3, 4, 5, 10 tuas, e julgar o cara se esse cara aqui tá querendo criar caso na empresa. Não. Até mesmo porque a crítica, toda ela é destrutiva. Eu sei que vocês já ouviram muito dizer que toda crítica é construtiva, né? Não, vamos toda lá. Crítica é construtiva. Fale mais então sobre vamos isso. Lá. Todo mundo fala, toda crítica ela é construtiva. Não, toda crítica ela é destrutiva. Ela pode ser construtiva depois, mas ela é destrutiva. Por exemplo, se ela vem de uma pessoa que gosta muito da gente, nossos pais, pai, mãe, e faz uma crítica, ele não está querendo destruir algo ruim em você para que você construa algo bom? Faz sentido. Por isso que a gente não aceita às vezes. Porque a posição primeira da crítica, meu pai é um quadrado, minha mãe, porque ela é destrutiva e é ruim quando tentam destruir a gente. Quando vem de um cara invejoso, um cara que tem inveja de você, um exemplo aqui, né? Que tem bastante. O cara vem e faz uma crítica, pode ser até uma coisa boa que tem você, ele não está querendo destruir também, para tentar você fazer com que você construa algo ruim. Então, toda crítica ela é sempre destrutiva. O primeiro passo dela sempre é desdestrutiva. Tanto vindo de uma vertente boa ou ruim, a gente sempre tem... A gente barra. Agora, você sabe quando tá vindo de um invejoso, de uma pessoa que quer o teu bem? É difícil, né? Tem hora que a gente não sabe isso. Porque tem de gente que senta na nossa mesa, come com a gente, coisa e tal, e o cara é maquiavélico. Então, analisa todas elas. Sim. Uma das principais receitas do mundo empresarial é ser constante. Ser constante não é você ser teimoso. Dá uma pivotada aí, volta, analisa. Será que esse cara falou tem sentido? Será que tem uma verdade? O mundo do empreendedor não combina com o ego inflado. Boa. Com soberba. Eu estava anteriormente falando em outro grupo e eu falava sobre isso. Falei sobre umbris. É um comportamento que dá muito em empresários, em empreendedores, em políticos, em artistas. Quando a tua vaidade perde conexão com a tua realidade. Vaidosos todos nós somos. Todos nós somos. Faz parte. Lembra do quarto pilar? Né? Todos nós somos. Agora, quando perde conexão com a tua realidade, você começa a cometer as piores loucuras. Por isso que você vê político roubando, por isso que você vê empresário que não ouve mais ninguém, ele se torna soberano em tudo. Porque ele desenvolve uma doença chamada nemesis. E isso é uma doença. Então, assim, hoje, todo empreendedor ele precisa sempre entender que esse mundo não foi feito para ele. Quanto mais ele ouve, mais ele tem capacidade de acertar. Bacana. Voltando para o teu negócio, como é que você lida com a inovação dentro de um negócio que é regulado, né, do ponto de vista médico, né, odontológico, de certa forma comoditizado? Como é que você trabalha a inovação dentro desse modelo, do teu negócio? Vou te dar um exemplo aqui. A maior inovação que existe é quando ela muda comportamentos. Toda ela. Toda inovação. Se ela mudou comportamentos, ela tem raízes. Se ela não muda comportamentos, apenas muda gosto, é diferente. Quando ela muda comportamentos, ela cria raízes. Por exemplo, talvez a maneira que eu trato com o paciente lá na relação B2C, o camarada que ia comprar, lembra do ESG que eu falei agora para vocês? O cara ia comprar uma moto, ele faz um tratamento odontológico. Eu não estou competindo dentista com dentista. Eu boto a odontologia para competir com o mercado. É diferente. Então, por isso que quando eu falo... Hoje o que acontece? É normal você encontrar pessoas dizendo assim, agora se tornou possível fazer um tratamento odontológico com qualidade. Tanto é que eu não sou convênio. Não sou convênio, não atendo convênios. É só odontologia particular. Como você faz isso, Zéias? Entendendo o mercado. O que nós fazemos hoje é isso. E nem sempre você precisa mudar o commodities. Não. Isso, por exemplo, não sou eu que vou mudar. Aliás, uma das melhores odontologias do mundo
é brasileira. Hoje, recentemente, a odontologia se tornou mãe aí da harmonização facial, da orofacial. Pô, que loucura isso aí. Que loucura. Cara, olha que inovação maravilhosa, um segmento que estava meio que esquecido até pelos médicos. Os dentistas entraram nisso aí, cara, brincadeiras, revolucionaram, fizeram uma bagunça gostosa aí. Beleza, a parte técnica, mas continua sendo commodities. Porque não parte da minha franquia. Que minha franquia, na verdade, eu tenho que ter um negócio exclusivo para que eu me torne a franquia. São as relações que eu crio com as pessoas, eu mudo o comportamento das pessoas com relação à odontologia. E quando falamos de mudar comportamentos, ela é a maior inovação que existe. Quer ver um exemplo? Em 94, lembra quando a Gillette fez uma propaganda dizendo a primeira faz tchum, a segunda faz tchan? Tchan, 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 tchan? Veja bem, a Gillette com 97% do share. Vai se preocupar com o quê com mais 3%? Fala pra mim. Besteira, né? Gastar energia, gastar dinheiro, grana pra isso. Pra quê, cara? Eu imagino que o CEO olha e fala assim, poxa vida, beleza, cara. Eu sou dono de fazer barba, mas eu quero fazer mais do que barba. Mando no share do mercado, mas eu quero ganhar mais. Como que eu vou ganhar mais? Fazer crescer mais rápido a barba dos caras? Não tem como. Difícil, né? Aí aqui em 2007, 2013, alguma coisa assim, eles botaram um cara chamado Gabriel Medina, campeão mundial do surf, formador de opinião, raspando a barriga. Você tem noção no dia seguinte, a quantidade de meninos que nem barba tinha entraram dentro das lojas comprando e raspando barriga, raspando tudo, na verdade, porque virou moda no dia seguinte. Virou moda no dia seguinte. E olha, hoje, estatisticamente, vi uma reportagem recentemente que as mulheres não querem mais homem com pelo no corpo. Aceitam a barba. Essa barba, moda do lenhador aqui, eles aceitam. Mas não querem acho anti-higiênico. E antes disso não tinha isso. Você tem noção tanto que aumentou a venda do pessoal da Gillette? Claro, hoje tem cera, tem tudo, mas o homem não tá afim de passador, não. Ele passa a giletona aí, tá tudo certo, cara. Daí o cara tá pela barriga, peito, tórax e outras coisas mais que nem vamos falar aqui. Você tem noção? Cara, você quer inovação aqui? Você mudou, não mexeu em nada. É o mesmo Mac 3, não é Mac 4, não é Mac 5. O mesmo Mac 3. Que tá estabilizado há quantos anos da Gillette? Cara, vai estudar a história da Gillette pra ver que bagaça que esses caras fizeram. E se ela não mudasse o comportamento, seria uma Kodak da vida. Exato. Que a Kodak hoje é só quem tem iguaria, paixão por foto, que compra as máquinas fotográficas. Por quê? Hoje, estatisticamente, a cada 10 homens, 8 está usando a barba lenhador. Que não é feito mais com Gillette. É feito só no barbeiro. Seria mais uma empresa extremamente disruptada, talvez exista essa palavra, né? Sim. Por outras empresas. Entendeu? Pela moda. Ela perderia, em vez dela criar moda, ela seria engolida pela moda. Você imagina, cara, a cada 10 homens, poderia estar em qualquer lugar aí, a cada 10 homens, 8 estão usando essa barba lenhador, cara. Quer dizer, teria quebrado. Quer dizer, se eles não mudassem o comportamento das pessoas, mas mesmo com essa moda do lenhador, que agora os barbeiros estão tudo em alta por causa dessa barba aqui, eles continuam mandando na bagaça, porque eles não estão mais raspando a barba de ninguém, eles estão raspando o pelo do cara, as pernas, sei lá de quem, e tá por aí todo, né? Ele tá me deixando preocupado aqui. 1, 2, 3. Você entendeu, não? Tamo lascados. Estamos os dois. 4, 5. Em 5 tinha que ter. Não, mas é 8 em 10 que usam barba, né? Que usam barba. Ah, então pronto. Pronto, 8 em 10 que usam barba. Vocês estão na média dos dois aí, ó. Vocês estão na média dos dois. Mas eu não posso falar muito, não, porque antes do Covid, eu quase morri do Covid. Olha a minha marca aqui, ó. Caramba, poxa, eu fui entubado 2 vezes. Uau. Rapaz, eu sempre tive cabelo, mas eu não tinha barba. Eu tentava deixar barba, não nascia barba. Um aqui, outro ali, coisa e tal. Aí quando eu fiz um tratamento muito forte, 60 dias depois que eu saí do hospital, vim pra cá, pro Einstein, quase morri mesmo. Tomei muito remédio forte, caiu todo o meu cabelo. Uau. Eu me desesperei, corri no endócrino, e falei assim, não, Zé, esse cabelo vai voltar. Foi por causa do medicamento forte. Falei, mas eu quero remédio. E ele me deu remédio pra passar no cabelo e pra tomar. Comprimido forte, coisa e tal. Rapaz, aí eu fui no final do ano pra Londres pra visitar minha filha, um frio danado, cara. Eu não fiz a barba. Rapaz, veio uma barbinha bonita, essa que vocês estão vendo aqui, ó. Cresceu barba. E o cabelo voltou de bônus. Que legal. Eu falei, agora tá tudo certo, agora eu vou usar barba também, né? Então, você viu, né? Eu inovei no hábito das pessoas, no hábito, na maneira de consumir a odontologia. Perfeito. Foi isso que eu fiz. Legal. Show de bola. Uma outra coisa pelo qual você passou na carreira empreendedora foi a internacionalização. Quando foi o momento que deu aquele clique que você falou, cara, tá esse negócio que validei aqui no Brasil, cabe fora e onde cabe? Olha, primeiro, você tem que entender algumas coisas do país onde você está.
Perfeito. Isto não significa que você não vai fazer as coisas acontecer com o teu modelo de negócio. Porque, cara, se você se moldar ao país, você vai entregar mais do mesmo. Por exemplo, eu acabei de entrar na minha empresa hoje, agora no México. Estamos validando lá. O primeiro mês que eu botei a clínica lá, eu achei que ia fechar a clínica. Mas eu sei que vai dar certo. As pessoas começaram a tomar gosto pelo modelo de negócio nosso. Porque, assim, coisa boa todo mundo gosta. Deus não fez ninguém mais humano que o outro. Uns acostumam com a vida melhor, outros com a vida pior, mas coisa boa, você apresentou para uma pessoa, ela pode ser que ela não tenha o hábito de consumir aquilo. Por isso o modelo de isca. É o novo para ela. O novo, ele é desconhecido. Aqui ninguém tá acostumado com isso. Logo vão acostumar, é coisa boa, caramba. No Paraguai, quando eu entrei no Paraguai, eu tô chegando a 100 clínicas no Paraguai. Eu sou, em proporcional, eu sou maior no Paraguai do que aqui no Brasil. Uau. De um país de 7 milhões de habitantes, eu tô com 100 unidades, imagina o tamanho. Quer dizer, mesma coisa, eu tive todas as resistências. Hoje eu sou o rei lá no Paraguai, com a minha empresa. Em Angola, por exemplo. Em Angola não tem muitas cidades fora de Luanda, mas em Luanda eu tenho lá minhas 30 clínicas lá dentro, maravilhosas. Quer dizer, você entende algumas coisas do país, questão de lei, de regulamentações, mas as coisas boas não mudem porque as pessoas vão acabar gostando de qualquer maneira. E o tempo, né? Tempo e oportunidade. Olha, gente, aqui uma aula importante a gente talvez deixar aqui. Eu critico algumas empresas, eu não posso criticar pessoas. Publicamente eu não posso criticar pessoas, mas empresas nós podemos fazer isso. Faz parte, assim como eu aceito que a minha empresa também seja criticada. Por exemplo, o que adiantaria uma pessoa hoje botar uma fábrica de máscara? Caraca, o que tem de gente que aproveitou a onda e agora tá tendo que, não sabe como vai pivotar isso, vai fechar, vai vender outra coisa. Cara, você tá fora do tempo. Você tá fora do tempo completamente. Imagina esse momento que nós estamos vivendo. Olha um exemplo terrível que aconteceu. Por exemplo, a Xuxa lançou uma empresa chamada Casa X. Franquia. Casa X. Não aconteceu. Bufês infantis, né? Um negócio assim, né? Não aconteceu. Porque quando que ela lançou isso? Faz uns 5 anos atrás. Quando que a Xuxa fez sucesso? Em 86. Hilarie. Como casa de festa, uma casa de festa infantil, eu não tenho nada contra. Ok. Mas ela, como protagonista para o entretenimento, né, onde tem Casa X por aí, é ela quem desce na hora do aniversário e dentro daquela nave, dizendo Hilarie, Cara, eu consigo imaginar uma cena que quando chega o momento do parabéns, você olha lá os cinquentão, o Gabriel do braço da olhando, assim, ai, que saudade da Xuxa, meu Deus do céu. Aí vem o filho de 7 anos de idade e pega na calça do pai e fala assim: pai, o que é essa aí, pai? Não tem o Harry Potter? Acho que até eu tô perdido com o Harry Potter, não é isso, mas é outra coisa. Você entendeu ou não? Quer dizer, cara, uma excelente ideia, porém fora da linha do tempo. Porque se a Xuxa põe isso em 86, meu amigo, esquece. A Xuxa não estaria mais nos palcos, como não está mais hoje, mas ela seria o maior brand porque ela teria construído isso e passado gerações com a marca dela, não como TV, mas sim como uma expertise para o mundo de festa infantil. Quer dizer, perdeu a oportunidade e quando foi querer pegar carona, alguém chega para ela, que eu sei quem foi que estruturou a empresa dela, falei, infelizmente, é impossível que pessoas especialistas não tenham percebido que ela não tinha nada a ver com ser protagonista mais de festa infantil. Então, não estou criticando a pessoa, mas estou falando do modelo de negócio que foi uma porcaria. Tá certo. Sim. Desculpa a porcaria, viu? Não, relaxa. Mas é um ponto importante. É verdade, né? E é real, né? Cara, interessante demais essa conversa, só que eu queria explorar um pouco de onde você partiu. Porque você falou do Paraná, você veio do interior do Paraná. E como é que foi essa tua jornada até tornar-se empreendedor? Eu sou um empresário que eu digo que eu sou um empresário emergente. Tá bom. Aquele que nasce do nada, ninguém imagina que ele vai ser empresário. Tinha tudo para dar errado e o cara acontece. Porque eu não venho de família de pai rico. Existe uma história, hoje no Brasil, quando você sobe no palco para dar uma palestra e você falar assim, olha gente, o meu pai era um cara muito rico e eu peguei as empresas do meu pai e me tornei um bilionário. Não vende. Não vende. Pô, o cara fez um grande feito, cara. Ele ampliou o que o pai deixou. Olha, quando o camarada chega e sobe no palco e diz assim, gente, eu quebrei 10 vezes.
Estou aqui. A quantidade de gente que se conecta com ele é muito grande, porque muita gente já fez quebrou. isso. Falei, pô, se esse cara se quebrou e tá aqui, eu também vou dar certo. Legal, chega arrepiado, a lágrima rola no olho e tal. Eu não tenho essa história, mas eu tenho uma história difícil, rapaz, também. Porque eu fui capitão comecei minha vida capinando roça. Tá. Capinando roça, meu pai um homem com 6 filhos e... Enfim, ganhava um salário mínimo. Eu até falei que... Hoje eu estava comentando um tempo atrás aí com uns amigos nossos, com o Loyola, Brandão. Eu falei que um dos maiores sonhos que eu tinha era ter um lápis só para mim, porque eu tenho 3 irmãs mais velhas. Então, meu pai não ficava com o toquinho, aquele que não pode firmar aqui, entendeu? Eu ficava para baixo do dedo aqui. Olha que sofrimento, cara. Então, o meu sonho era ter um lápis. Daí a maestra, que está aqui me aguardando, a nossa professora de espanhol na empresa, ela foi me deu um lápis de presente. Agora eu tô feliz, né? Porque eu nunca tive um lápis. Quando eu podia comprar, eu estava na quinta série e daí já não podia mais usar lápis. Né? Então eu nunca tive um lápis para mim, cara. Olha, imagina o tanto que eu era pobre. A 4ª série reprovei 3 vezes, na 4ª vez eu consegui passar. Porque eu não gostava de estudar. Eu sofria bullying na escola, porque eu, assim, era muito pobre, enfim, aquela coisa toda. Mas um dia, quando eu estava capinando roça, mais ou menos eu devia ter uns 9 anos de idade, eu disse para minhas irmãs assim, um dia eu vou ser alguém na vida. Eu não sei se eu vi alguém passar em cima de um trator da fazenda ou em cima de um cavalo, e eu me sentia menorizado porque eu estava capinando roça. Talvez o padrão de sucesso fosse aquele para mim. E talvez até hoje eu não saiba qual é o padrão de riqueza, de ser alguém na vida. Porque para mim, eu estou taxiando na pista ainda. Aí acontece... Minha irmã olhou para mim, a mais velha, e disse assim, Oséias, nós somos filhos de pobre, para de sonhar. Tentou me acordar do sonho. Naquele momento entrou um sentimento em mim chamado inconformismo. Não aceitar as coisas como estão. Por isso que eu posso olhar para aquela cama e dizer para quem está se sentindo embaixo, derrotado, acredita em você. Porque você pode dar a volta por cima na tua história. Boa. Muito bom. Essa é a grande verdade. Não interessa se você é filho de pai pobre, se você foi perseguido na empresa. Eu li algo alguns dias atrás de um homem muito sábio, que ele dizia assim, ninguém derruba um homem. O dia que ele cair de verdade é porque ele caiu sozinho. Porque um homem destemido, um homem íntegro, que tem uma mentalidade boa, ele pode tentar passar a rasteira nele, ele vai levantar mais forte amanhã ainda. Eu passei por todas as dificuldades. Fui embora aos 15 anos, saí da casa dos meus pais, fui morar de favor com a tia minha, porque eu queria estudar. Rapaz, eu me lembro até hoje que o dia que eu fui ligar para minha tia, eu nunca tinha pego no telefone. Não existia celular na época. Eu me lembro que eu fui discar. Fui lá no escritório central da fazenda e eu fui discar pra minha tia. Eu não conseguia parar o meu dedo dentro daquela rodinha pra virar assim. Porque eu tinha medo do telefone, cara. Tremendo. Imagina o tanto que eu era simples, humilde. Eu não conseguia falar com a minha tia. O telefone não parava na minha mão. Me lembro disso como se fosse hoje. Eu falei, tia, só tem um lugarzinho pra ir morar na sua casa? Eu me lembro disso, cara. E aí o seguinte... Minha tia falou, pode vir, meu filho. Minha tia é pobrezinha, mas tinha mas coração de mãe, como toda tia tem coração de mãe. Dormi durante 8 meses no sofá da sala. Devo ter, nas minhas costas, deve estar a marca das talas do sofazão aqui, né? Sim. Mas não tem problema, a vida é assim mesmo. Eu nunca achei que a vida fosse fácil. Trabalhei de lavador de carro. Primeiro eu trabalhei de pacoteiro de supermercado. Tá. Para ganhar um dinheirinho para sobreviver. Daí fui trabalhar de lavador de carro. Naquele tempo, daí eu precisava trabalhar. Eu fui estudar à noite, fazer o supletivo, né? Sim. Ou mini ginásio, tinha tantos nomes na época, para poder conseguir alguma coisa. Aí consegui entrar de office boy no antigo Banco Bamirindos. E por fazer um trabalho bem feito no carro do gerente, lavei bem o carro dele, sequei com amor, com carinho, ele me deu uma atenção e perguntou, Zé, o que você quer ser na vida? Eu falei, eu quero ser igual o senhor, um homem assim, trabalhar em banco, igual o senhor trabalha. Legal. Olhou para Zé, vai lá fazer um testezinho. Vai que dá certo e você passa. Cheguei lá, rapaz. Hoje eu posso contar para vocês. O principal teste era datilografia. Puxa. Bater máquina. Sim. Eu não sabia. Isso tinha um peso de 50%. Eles deram um jeito lá, ele gostou. Mas eu fui tão ousado que eu fiquei chorando em cima daquela máquina. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Eu fui tão ousado. E a ousadia às vezes faz parte, né? Ele estava, me lembro, uma mesa bem grande do gerente, assim. Eu cheguei e fiquei em pé ao lado da mesa. Ele olhou assim e falou assim, fala, menino. Eu falei, Wilson, se o senhor me der uma oportunidade de eu trabalhar aqui, vou dizer uma coisa pro senhor. O dia que o senhor se levantar dessa cadeira, eu sento nela.
Uau. Imagina. Ousadia, hein? Aquilo foi na mente dele. Passou alguns dias, ele mandou me chamar. Eu entrei como office boy. Entrei como office boy do banco. Logo, cheguei à gerência do banco. Em 3 anos, resumindo a história, eu já estava na gerência do banco. Que legal. E fiquei 12 anos como gerente do banco. Não substituí ele, porque dentro de poucos meses ele foi transferido dali. Hoje ele é o diretor administrativo da minha empresa. Já se aposentou do banco. Que bacana. Olha, Já se aposentou do banco. Se aposentou do banco. E hoje ele é o diretor administrativo da minha empresa. Mas eu sempre fui eu fui obstinado por aquilo que eu queria. Eu queria tanto ser ele que ele usava só meias brancas. Só meias brancas. E eu comecei a usar meias brancas a vida inteira por causa dele. Ele deu um tempo atrás e falou assim: Kilson, agora eu vou parar de usar meias brancas, porque agora eu já tenho uma identidade própria e vou ser eu mesmo. E eu fui crescendo. Quando eu cheguei na linha do banco, eu fui gerenciar a agência de harmonia, onde fica aquela BIM. E lá eu conheci... Aliás, antes de eu chegar na gerência do banco, quando eu entrei no banco, eu conheci um dos diretores da Klabin, que chamava-se João Maria Rodrigues, do diretor de RH, e ele me deu um livro. O livro é do Roberto Chinachique. Sim. Eu tinha 17 anos de idade. E eu comecei a tomar gosto pela leitura. Gente, durante décadas da minha vida, eu cheguei a ler 4 horas e meia por dia. Eu tenho o hábito de marcar o horário que eu começo a ler, a hora que eu paro. 4h30? 4 horas e meia por dia. Uau. De leitura. Hoje você lê ainda, leio. A minha média de leitura diária é de 1 hora, 1 hora e meia. Todos os dias. Todos os dias. Não que eu pare 1 hora e meia, mas eu leio ali 10, 15 minutinhos. Mas só que eu anoto. Eu comecei a ler, eu anoto no cantinho, depois eu vou fazendo essa somatória do tanto que eu li, coisa e tal. Porque eu faço essa média desde os meus 17 anos de idade, gente. Que legal. Eu sou um autodidata. Porque eu me formei em administração em 94. Em 94, não tinha essa robustez que tem hoje, FGV, não tinha. Cara, falar em se formar em administração de empresa era nada. Então, claro, eu sou muito grato à minha faculdade, coisa e tal. Viajava 300 quilômetros para fazer uma faculdade todos os dias. Me formei, mas assim, o meu conhecimento vem do autodidatismo, certo? 12 anos depois que eu estava no banco, eu decidi sair do banco. Cara, cidade pequena, gerente de banco, é ele, é apenas ele, o delegado e o prefeito da cidade, e o padre. Cara, você é autoridade. Hoje não é mais, porque hoje os credit scores são via software. Antigamente você tinha caneta. Você dizia se você iria prestar o dinheiro ou não. Você era uma autoridade. Então você tinha uma inclusão social maravilhosa. Todo dia eu tinha convite para ir em 2, 3 eventos. Eu chego e digo assim, não vou voltar mais aqui, eu vou ser empreendedor. Porque eu já estava começando a trabalhar. Hoje as regras trabalhistas não eram como hoje. Então estava começando a se implantar o sistema SAP no Brasil, lá em 92, 93. E nos tempos vagos eu ia para dentro da indústria Klabin como voluntário. Os caras, meus amigos, não precisava ter cartão, nada, de aprender a instalar o sistema SAP. Eu fui aprendendo, gestão, fui aprendendo. Hoje SAP é muito mais evoluído, mas naquela época era complicado, era igual vestir calcinha em aranha. O que é isso? Aranha ué. Eu tô imaginando. Cara, você já levantou uma aranha pra cima, ela tem 70 pernas e não para de mexer, cara. Se você pegar uma aranha e levantar, ela tem 70 pernas e não para de mexer. Aí eu sinto, você põe uma perna e tira outra. Quer dizer, nunca dá certo aquele negócio. Entendeu, não? Porque na época eles não formatavam o software pra você. Você tinha que entrar neles. Você tinha que botar uma indústria, uma Klabin da vida, uma indústria, o maior produtor de papel da América Latina dentro do software do cara, bicho, que é um dos maiores softwares do mundo que nós sabemos. Sim. Mas hoje ele tá muito mais flexível. Antigamente não era assim. Mas eu comecei a entender o que dava certo, o que não dava, coisa e tal. Aí eu saí do banco e montei uma empresa de consultoria. Aí montei a empresa de consultoria, comecei a prestar consultoria para outras empresas. E aí eu cheguei no ponto da conversa que eu falei agora há pouco para você. Foi quando com o churrasco com esse amigo meu, que daí eu conheci o mundo da odontologia, deixei do mundo de consultoria e fui pro mundo da odontologia. Que bacana. E cheguei. E além do negócio principal teu, você desenvolve outras atividades também, Oséias? Veja bem, eu sou escritor. Hoje sou escritor, tenho 2 livros escritos pela editora Agente, que é do Roberto Chinachique, com a Roseli. Olha, prefácio dele, inclusive. Prefácio do Roberto Chinachique, isso mesmo. Prefácio dele, do Roberto. Bacana. Ele e a Roseli são os donos da editora Agente, é a maior editora do Brasil, do mundo dos negócios, de autoajuda, conhecimento, é deles. Que legal. Sem sombra de dúvida. Meu segundo livro deve estar sendo uma surpresa daqui uns dias aí, de um terceiro livro, até o 4º livro já está na forma. Enfim, eu sou escritor, eu sou palestrante, mas não sou profissional de palco, eu palestro porque as pessoas me convidam, na verdade, porque eu tenho experiência para contar. Perceberam que eu gosto de falar pra caramba, né?
Tenho alguns masterminds, dou alguns cursos, presto consultorias, enfim, online. Né? Legal. E hoje estou montando eu acredito, um dos maiores hubs de inovação do Brasil aí. Poxa, um prédio lá, mais, né? Um prédio de 6 mil metros quadrados para incubar umas 400 startups lá na minha cidade. Que legal. Lions Startups. Deve inaugurar no mês de janeiro ou fevereiro desse ano. Legal. Por isso que eu escrevi. Qual é a tua cidade mesmo? Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa. Vou fazer que eu hoje tenho buscado muito as startups, essas empresas pequenas que estão crescendo. E eu acho que precisa de uma nova visão, uma nova roupagem, um novo entendimento. Legal. Né? Não é só captação de recursos, tem propósito por trás disso, que não está ficando muito claro. Isso é um problema no mundo. Vocês percebam agora que o juro começou a subir, como foi interessante investir dinheiro, não investir mais em negócios. Fica muito flutuante. Sim. Porque o cara só pensa no ganha-ganha, não pensa em propósito. E eu acho que isso precisa ser mudado um pouquinho. Então, vou tentar mudar um pouquinho o cenário, lançar um novo modelo de negócio com startups. Bacana. Tirar um pouquinho disso. Interessante, porque eu ia questioná-lo a respeito. Você falou, poxa, eu me sinto um avião taxiano. Né? Para onde vai voar esse avião? Rapaz, eu não quero desenvolver, dizer assim, eu vou trabalhar em tal segmento. Aonde tiver genialidade, criatividade, eu quero estar no meio. E assim, como eu disse agora há pouco, eu tenho que ser fiel às coisas que eu prego, como você está falando, que eu seguro comigo. No mundo da inovação, você tem que criar poder de atração e não de retenção. Retenção é o ambiente que vai fazer isso. Onde você achar um talento, o cara lá, um programador, quer gamificar, vai fazer isso. E hoje nós temos mais uma responsabilidade. As instituições não estão colocando pessoas preparadas para o mercado. Você sabe disso, a maior formação que existe de carreira presente e futura chama-se engenharia de software, programadores, técnicos, enfim, é na área de programação. Soft skill e hard skills. Né? Nós somos soft skills e eles são os hard skills. As duas coisas precisam. Só que se nós não tiver esse povo que a gente pode prepará-los, na verdade, porque você desenvolve um negócio em 2 horas. E deixa para um programador, ou depois outro, depois outro, depois outro. Você tem um poder de escala muito maior com o seu trabalho, eu tenho. Mas eles não. Eles têm um trabalho muito mais técnico, mais centrado. E essa mão de obra está desaparecendo do mercado. E se nós não tivermos a responsabilidade de nós prepararmos esse time para você poder realmente ter poder, ter matéria-prima no futuro, não vai adiantar. Hoje, eu já tenho 40 colaboradores, filho de funcionários meus. Lembra do ESG que foi para você? Eu vou bater muito nisso agora, né? Por quê? Hoje eu tenho na minha empresa... Aliás, a minha empresa nós temos oficina de leitura, eu paro 1h30, quase 300 colaboradores só para ler livros voltados ao mundo dos negócios. Legal, né? Conhecimento pessoal, enfim. Eu paro só para fazer isso, porque eles têm que ser colaborador mesmo, eles têm que pensar pela empresa. Nós temos aula de espanhol todos os dias na empresa. Um dia ele participa da oficina de leitura, no outro dia da aula de espanhol. Nós temos um grupo de programadores, tanto à tarde, que são os filhos dos colaboradores, que vêm para fazer o curso dentro da nossa empresa de programação. E à noite, para os próprios colaboradores que querem fazer o curso, nós também ministramos o curso para eles. Que bacana. Então, assim, a gente investe em pessoas. E isso que eu não tenho tanto espaço físico ainda. Então, nós queremos agora, com a Lions, eu quero ampliar, eu quero formar em torno de 300 colaboradores, 300 programadores no período de 2 anos, tecnicamente falando. Que legal. Sendo que nós sabemos que o cara vai muito bem, às vezes com 6 meses já pode usar ele em algumas áreas, na verdade. Né? Sim, sim. Legal. Então, hoje, se alguém que está nos ouvindo pensando, eu preciso pensar em fazer uma faculdade, ou um pai, uma mãe, um jovem, tá aqui uma grande dica. Que legal. Profissão do futuro, do momento e do futuro. Do futuro, porque você começar a fazer hoje uma faculdade, vai levar 4 anos, um curso técnico levará 2 anos. Mas não faltará emprego para ele. Ele não precisa ser do melhor, não. Do médio para cima, ele estará empregado, porque hoje vocês sabem disso. Existe uma disputa muito grande por essa mão de obra no mercado e não terá ninguém que vai conseguir aquecer esse mercado. Porque a inovação, ela é uma coisa que não tem parada, ela está desenfreada e vai cada dia crescer muito, muito mais. E quando nós formamos matéria-prima, isso é empoderamento para todos nós. Muito legal. Oséias, você comentou agora há pouco sobre propósito nessas empresas que estão nascendo, né? Mas vindo para o lado mais pessoal, assim, qual é o propósito de vida do Oséias? Propósito de vida: demarcar uma época, um território e uma geração. Não é mais por dinheiro. Eu até me emociono falando isso. Não é mais por dinheiro. Porque se eu parar hoje, uma empresa vale bem mais de bi. Estaria
muito bem na vida. Mas para que serve a vida? Ninguém chega em volta do seu caixão e diz assim, ó, tá aqui um cara que morreu rico. Quem vai chorar e diz assim, esse cara aqui vai fazer falta na minha vida, porque ele me transformou. Bacana. Transformar vidas. Parabéns. Transformar vidas. Eu sou apaixonado por gente. Eu amo qualquer tecnologia, mas se ela não transformar a vida das pessoas, para mim não serve para nada. Bacana. Muito bom. Pesado, né? Que legal. Parabéns, José. Parabéns. Vocês mexeram aí comigo. Parabéns. Essa é uma grande verdade, né? Eu acho que a nossa, né? Acho que as pessoas precisam disso. E é bom ver você respondendo com coração isso daí, porque é genuíno. É Sim, né? perfeito. Eu levo isso muito a sério na minha vida. Assim. Muito a sério mesmo. Eu me emociono falando disso, porque é verdade. Eu brinco todos os dias. E assim, não acho que você vai encontrar pessoas perfeitas na sua vida. Jamais. Você vai ser traído todos os dias. E você não pode deixar isso entrar na sua mente. Proteger seu coração. Proteger o seu coração. Tem pessoas que vão ser leais a você. Pessoas que vão ser gratas. Gratidão nunca espera de ninguém. Quando ela chegar, se surpreenda com ela. Eu não preparo pessoas para voltar a me abraçar e me beijar. Preparo pessoas para que elas não me vejam no cantinho do meio do povo e aplaudi-las. Não preciso fazer isso. Né? Eu olhando e saber que eu estou me multiplicando nelas é o suficiente. Hoje, o que vale para mim escrever um livro desse daqui, o livro tem 3 fases. Ele tem que ser escrito, tem que ser lido e tem que ser indicado. E tá muito difícil, porque hoje em dia nós vivemos uma geração de que as pessoas elas estão mais preocupadas em ter informação do que conhecimento. A informação é a superficialidade das coisas. O conhecimento é a profundidade das coisas. E ninguém mais está afim de se aprofundar em algo. Ele quer informação rápida. Muito rápida. A pessoa não quer mais ficar se aprofundando naquilo. Então você fazer uma pessoa ler um capítulo do teu livro, fechar e amanhã ele pegar da cabeceira da cama e ler outro capítulo, cara, você é muito fera. O cara tá muito aliançado com você. Mais do que você imagina. Então, quando eu vejo as pessoas me mandando os depoimentos nas minhas redes sociais, falam, Zé, li teu livro, cara. Sabe aquilo que se fala? Eu já fiz da minha empresa. Cara, você transformou a minha vida. Então, isso aí pra mim é o que vale. Zé, isso não é um pouco de falácia, coisa e tal? Não é. Porque é o seguinte, eu sou tão grato a pessoas porque, primeiramente a Deus, né? Mas sou tão grato às pessoas que andaram comigo porque se eu não desenvolvo pessoas, eu não cresço. Então, assim, hoje, outra coisa, me preocupo em levar as pessoas comigo. Em fazer com que as pessoas... Eu não gosto de... Eu sempre procuro oportunizar. O que tem de colaborador meu que se tornou sócio de clientes, que montaram sócio, ele mais João, Pedro e Antônio, e que estão surfando essa onda, eu não seguro o colaborador, gente. Muito pelo contrário. Quantos deles eu já dei a vara, já dei o peixe, cara, eu quero ver você pesqueiro enchendo o teu cesto de peixe, vai em frente, coisa e tal. E eu vejo hoje pessoas transformadas na minha empresa. Tanto é que eu pago hoje, além de todos esses cursos, devo ter lá uns 20 colaboradores que eu pago engenharia de software. Pessoas que eu pago engenharia de software, amigo, inclusive tem gente que nem é colaborador, é amigo. O cara, eu vi o cara era um talentoso, não tinha dinheiro, não tinha grana. Falei, eu pago pra você, cara. Beleza, tá tudo certo. Acabou. É assim que funciona a vida. Nós não podemos ser poço, nós temos que ser água corrente. E riqueza, ela tem que passar por nós. Riqueza é só um pilar do nosso sucesso. Nós buscamos o que na vida? Sucesso. O sucesso é a própria riqueza, né? Riqueza é sucesso. Dinheiro não é sucesso. É um pilar do sucesso. Entendeu? O que é uma vida rica? É uma vida de sucesso. Ou seria uma vida equilibrada? Não, veja bem. Uma vida rica é uma vida de sucesso. Porque assim, se você... Mas é isso, equilíbrio. Riqueza é equilíbrio. Riqueza é equilíbrio. Porque o que adianta dinheiro se você não cuidou da sua saúde? Nada. Então, dinheiro é um pilar. Dinheiro, saúde, amigos, a tua religiosidade, você precisa crer em alguma coisa, a tua família. Cara, se faltar alguma coisa disso, você não é rico, porque você não tem equilíbrio. E riqueza é isso. O que é riqueza? É ser abastado. Adianta você ter dinheiro no bolso se você não tem saúde, por exemplo? Agora, o dinheiro compra a saúde? Compra, não compra a vida. Exato. Entendeu? As pessoas falam assim, dinheiro não compra saúde. Compra. Se eu não tivesse dinheiro, eu teria morrido. Provavelmente, é verdade. Eu vim aqui, gastei 2 milhões e pouco no Einstein aqui em 20 dias. Se eu não tivesse dinheiro, eu teria morrido. Fui muito bem cuidado, mas eu precisava de um cuidado maior da minha cidade onde eu estava.
Quer dizer, claro que compra-se. Agora a vida não, a vida está na mão do Criador. O dia que nós tiver que partir, nós vamos partir e acabou. O dia que ele tocar o sininho, né? Verdade, já era. Muito bom. Rendeu, hein? Rendeu. Que papo legal. Bacana, né? Cara, Oséias. Surfei essa onda com vocês aqui. Vocês até fizeram chorar aqui. Não era a intenção. Não era, exato. Não era a Mas intenção, acontece, né? Acontece mas... que a gente começa com as perguntas, vão mexendo com coisas raízes da vida da gente. Sim. E a gente, às vezes, no dia a dia, a gente não para analisar isso. Aí quando vocês perguntam, isso floresce, isso aflora e a gente acaba se emocionando porque é muito real aqui dentro do peito, né? Desculpa, eu gostei de uma coisa que ele trouxe também relacionada à liderança, né? ao servir. Né? Para mim é muito importante essa postura, essa consciência sim. Da servidão do líder. Né? Escrever livro é servir. Um líder, quanto mais alto ele está, mais servo ele se torna. Quanto mais você sobe, mais servo você se torna. Você tem que ter o espírito de serviço. Você vai servir as pessoas com cuidado, com ensinamento, com direcionamento. Até que você dá uma chamadinha de atenção, você está servindo as pessoas. Nossos pais não brigam com nós porque eles não gostam da gente. E assim, dentro da empresa, se você... mas eu não levo nada para o lado pessoal. Ok, mas você está se relacionando com pessoas. Como você não vai levar para o lado pessoal? Então, se você não gosta de um colaborador, não fique com ele. Entendeu? Ou se você tem medo de chamar a atenção de um colaborador, porque por algum motivo, você também não fique com ele. Você tem que sentir a vontade de se relacionar com aquela pessoa. Você é super-herói? Não, nós somos falhos. Já aconteceu de eu errar na minha empresa, as pessoas dizerem assim, mas eu conheço o Zé, hoje ele fez isso aqui, mas ele não é essa pessoa. Amanhã eu volto, às vezes, e falo assim, cara, não devia ter feito aquilo lá ontem, me desculpa. Eu falo, mas já sabemos quem você é. Conhecemos o teu coração, conhecemos o seu jeito, Zé. Não sou de falar alto da minha empresa, não sou de desrespeitar ninguém. Nunca deixei uma palavra de desrespeito para as pessoas. Nunca deixei de chamar atenção quando tem que ser chamado. Porque ser líder é você ser posicionado. Você precisa tomar essa posição. Claro que a palavra dura suscita ira. A palavra macia, branda, vai trazer a paz sempre, na verdade. Aliás, nós como líderes carregamos sempre 2 baldes, né, nas mãos. Um com gasolina e um com água. E diante de um fogo que se levanta, você sabe qual que você vai usar. Claro. Se você for uma pessoa intempestiva, de emoções que se afloram rapidamente, que você toma partido nas coisas, você vai jogar um balde de gasolina, vai piorar as coisas. Cara, faz o seguinte, joga um balde de água hoje, acalma os ânimos, amanhã você trata. Isso é ser maduro. Perfeito. Né? Fantástico. Muito bom. Não, eu até ia comentar sobre a questão do super-homem, mas aí você acabou na tua fala última falando sobre isso, né? Porque alguns acham que o líder é o super-homem. E quando, na verdade, com essa emoção que você trouxe aqui agora, né? Mostra o quê? Cara, um líder é um ser humano como o outro, que falha, que acerta, né? Que tem dias bons, que tem dias difíceis, mas, acima de tudo, tem ousadia para continuar persistindo, né? Ainda mais no Brasil, né? Existem 2 coisas. Quando eu termino, às vezes, uma palestra, estou falando com o meu time, eu falo, gente, eu vou pedir desculpa para vocês. Se eu falei alguma coisa que deixou vocês descontentes, que eu não fui assertivo, mas não estou pedindo perdão. Perdão é quando eu quero pedir de algo que eu tive um sentimento. Eu tive um sentimento ruim por você. Aí eu preciso pedir perdão para você. Mas quando eu errei comportamental e não houve sentimento, eu te peço desculpas. Então a gente tem que entender isso. Em nossas vidas. E eu faço isso tranquilamente na minha empresa, não tenho problema de pivotar, me desculpar, choro junto, abraço um. Quando eu sei do problema dos meus colaboradores, eu converso com eles, eu vivo a minha vida com eles. Ser humano é a coisa mais gostosa de você conviver com elas. Porque elas são diferentes. Bacana. Elas são diferentes de nós. E isso é bacana, né? Sim. Mas se todos nós fôssemos iguais, não teria graça o mundo. Nenhuma. Mas essa é a beleza. Você tem alguns princípios bem bacanas que você compartilhou agora com a gente aqui nessa conversa, né, Zé? Em quem você se inspira? E para ter esse posicionamento e esses ensinamentos compartilhando com a gente? Sobre liderança, eu li muito tudo que teve de John Maxwell, por exemplo. Tá? Eu já li muito tudo de Jack Welch para você basilar uma empresa. Não é li, eu estudei, né? Estudei a vida inteira, que eu passei décadas com esses homens, na verdade. Eu li... Rapaz, eu não posso dizer exatamente uma pessoa. Não tenho uma pessoa hoje. Porque eu já li
centenas e milhares de livros. Todos esses ficaram guardados. Às vezes eu me lembro de coisas que eu lia 20 anos atrás, eu me lembro e jogo na mesa para as pessoas. Então eu sou uma somatória, eu sou uma colcha de retalho. Sou um pedacinho de cada pessoa que for me inspirando, né? E isso foi acontecendo em minha vida. Eu não terminei uma aula para vocês aqui. Nós estávamos falando sobre líder, que eu falei que o primeiro processo com as pessoas é que um líder, às vezes, ele culpa muitas pessoas, mas não se autoculpa. Veja bem, primeiro processo, capacitação e treinamento. Depois disso, ele precisa passar por um segundo processo que é crença. Se ele não crê naquilo que está fazendo, não acredita naquilo que ele está fazendo, ele não pode continuar ali. Se ele está na empresa apenas porque está terminando de pagar um sapato, um relógio, uma casa, ele vai ser um péssimo colaborador. Ele não acredita naquilo que está fazendo. Olha só, você tem um colaborador que ele está capacitado, treinado e ele crê na tua empresa. Precisa mais alguma coisa? Acho que não, né? E por que ele não faz ainda, às vezes, o trabalho que tem que ser feito? Por que, Oséias? Porque não tem hábito. Hábito. Resultado não vem de algo sazonal. Hábito. Sazonal. Entendeu? Sim. Então, assim, e aí vem o nosso resultado. Por que muitas vezes a gente perde times bons nas nossas empresas? Porque nós queremos fazer as reuniões de sexta-feira ou de segunda-feira de manhã. Não vai dar nada isso. As pessoas não mudam. Nós temos que criar hábito de transformar o hábito delas. Quando eu quero que alguma coisa aconteça na minha empresa, eu falo todo dia. Se for preciso falar toda hora, eu falo toda hora. Enquanto o mindset das pessoas não acostuma a fazer aquilo quase que de maneira compulsiva. Opa, o que você falou, Zé? Compulsiva. Parece ruim essa conversa, né? Mas nesse momento é quando você separa os homens dos meninos. Aqui embaixo, na capacitação, treinamento e crença, até ele criar conexão, é na motivação. Você é fera, você é bom, vai dar certo. Chega um momento que ele vai começar a fazer aquilo de maneira natural, quase que impensada. Sabe qual que é o melhor vendedor que existe? Frentista de posto. Pô, bicho, o cara você manda botar R$100 de combustível no teu carro, o cara manda abrir o capô, não sei se aqui em São Paulo ainda está assim, mas no estado do interior ele tem isso. Ele quer ver a água do teu carro, quer ver o óleo do carro, quer lavar o teu para-brisa do carro. Pô, você comprou um serviço, o cara ofereceu mais 3, 4, cara. Esse cara é muito massa. Esse cara é muito fantástico. Será que ele recebeu um treinamento muito bom? Claro que não. Só que ele entrou numa empresa onde já existia alguém fazendo aquilo, ele continuou fazendo o que os outros estavam fazendo. Então chega um momento que o teu funcionário, quando ele pega o hábito de fazer aquilo, depois que ele pegou o hábito, ele vai fazer aquilo de maneira compulsiva. E a compulsão no mundo dos negócios às vezes não é ruim. Você pode se tornar o estereotipo quando é uma compulsão ruim. Entendeu? Quando é uma compulsão ruim. Mas assim, o que é a cultura da empresa? Cultura é exatamente isso. Cultura é você fazer... A cultura tem o malefício e o benefício. Toda a cultura. Qual que é o benefício da cultura? Quando você pega, por exemplo, lá no livro sagrado, por exemplo, capítulo 1 de Gênesis, do livro da criação, em versículo 7, da Torre de Babel, acho que todo mundo sabe dessa história, né? O Criador diz assim, desçamos, porque o povo queria construir uma torre para chegar aos céus. Claro que não chegariam no céu. Então eles estavam... Mas ele tinha duas coisas importantes que aquele povo fazia. O Criador disse, desçamos e confundamos. Por quê? O povo é unidade. E fala a mesma língua. Agora, olha o que ele fala. Portanto, tudo que eles tentar fazer, eles vão fazer. Cara, o meu tudo é desse tamanho. Mas o Criador, que é plenitude, falar que tudo que eles iriam fazer, eles vão fazer. Você tem noção da força que havia nesse povo? Que o próprio Criador falou assim, se nós que criamos eles não descer e não parar esses caras aqui, ó, ninguém para eles. Por uma única justificativa. Eles falam a mesma língua e vivem em unidade. Isso é cultura empresarial. Agora, qual que é a parte ruim da cultura empresarial? Você vicia a mente das pessoas. Faz todas as pessoas pensarem as mesmas coisas que você pensa. Às vezes chega alguém na empresa e fala assim, rapaz do céu, conversei com o teu funcionário, ele dava a impressão que eu estava falando com você.
Eu falei, nossa, que maravilha. Oséias que nasce. É isso aí, isso é ser discípulo mesmo. Exatamente isso. Por que vocês acham que eu faço oficina de leitura da minha empresa? Porque vai ficando no mindset deles outras aulas guardadas, que eles não estão usando. Outros conhecimentos guardados. Que eles não estão usando. Porque se eles tentam implantar sem passar por um laboratório, sem que a gente esteja em concordância, isso é rebelião empresarial. Concorda? É. Então o que acontece? Mas o dia que eu provoco e jogo um problema na mesa, aquilo que eu votei lá atrás, o que acontece? Eu tenho personas preparadas. Na vida é o seguinte, Deus não fez ninguém mais humano do que o outro. Todos nós somos iguais. Porém, depois que nós nascemos nessa terra, aí nós desenvolvemos a nossa persona. Empresa não investe em ser humano, ele investe em pessoas. O ser humano, para a empresa, não serve para muita coisa, não sabe fazer nada. Ele acabou de nascer. Agora, a persona que ele desenvolve, você pode desenvolver uma habilidade de conhecimento, no caso dos Estados Unidos, de lobby, de relacionamento financeiro, enfim, até corporal, enfim, de lutadores. Enfim, você pode ter várias habilidades que vai posicionar em que lugar, em que nicho você vai estar, em que público você vai estar, em que massa que você vai poder trabalhar. Então, quando eu desenvolvo pessoas na leitura, eu tenho que desenvolver pessoas para que eu possa usá-las. Ninguém, agora, achar que empresário, eu desenvolvo você, meu filho, mas não quero você aqui dentro. Eu sou empresário, sensato e burro eu não posso ser, né, cara? Eu desenvolvo pessoas e se eu puder usar a habilidade delas, eu vou usá-las. Não sou dono de pessoas. Pessoas são livres. Se ela quiser fazer uma faculdade lá que eu estou pagando para ele e amanhã não querer trabalhar comigo, isso não vai me frustrar, faz parte da vida. Aliás, muita gente me pergunta isso. Pô, mas você investe com as pessoas, você tem um contrato com elas, Zé? Que elas têm que trabalhar não sei quantos anos para você. Eu falei, rapaz, esquece isso, as pessoas são livres. Veja bem, a minha empresa tem uma cultura bem definida e tem os principais valores. Quais são os principais valores da minha empresa? Pessoas, gestão, estratégia e estrutura. Porém, são os valores. Pessoas, elas são valores, não são patrimônios, não são minhas. São igual um passarinho que senta na árvore, você olha, tá bonitinho, mas você não é dono dele, entendeu? Então, sim, eu invisto em pessoas, mas deixo elas livres. Porém, o dia que elas estando comigo, o dia que eu preciso, eu tenho elas capacitadas para isso. Claro, exato, e com contexto que vão poder ajudar e com conhecimento que vão saber, né, com treinamento, né, com a capacitação adequada para poder contribuir. Então você entendeu por que, na verdade, a cultura tem o benefício e o malefício? É importante entender isso. Claro. Porque você vai viciar a mente das pessoas. Isso faz parte do jogo. Fantástico. Muito bom. Muito bom. O que tinha rendido deu uma estendida, né? Você viu? A aula. Cara, Oséias, fantástico. Obrigado demais por ter compartilhado. Eu tenho contribuído com vocês, com todo esse público maravilhoso que está junto com a gente aí, ó. Me acompanha nas redes sociais, Oséias Gomes Oficial. Boa. Sou essa pessoa, sou autêntico. Autenticidade é isso, sou tranquilo. O que tiver de ser, a gente fala. Já tenho 51 anos de idade, não preciso ficar escondendo muita coisa. E quero contribuir com o conhecimento, com o elevo das pessoas. Espero ter feito isso nesta tarde. Com certeza. Tenho certeza que fez. Muito bom. Muito obrigado, Oséias. Obrigado a vocês, gente. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você conhece outro cara tão legal quanto Oséias, não deixe de comentar aí para a gente poder trazer a pessoa na bancada. E claro, toda semana tem episódio novo. Curte, compartilha com os teus amigos e não deixa de se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks. Oséias, obrigado. Valeu, Oséias. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Valdis. Valeu, muito bom.